Abertura vienense ou gambito vienense. Após E4, E5, cavalo C3, entramos na abertura vienense. Cavalo F6. Agora com cavalo F3 ou bispo C4, normalmente invertemos a outros sistemas como a abertura italiana ou abertura dos 4 cavalos ou outros sistemas de aberturas abertas com E4 e E5. Após F4, entramos no gambito vienense, uma abertura independente. A linha principal para combater esse gambito é D5. Aqui, E toma F4 leva uma cilada típica. As brancas jogam E5, depois de cavalo G8, as negras simplesmente vão perder tempo de desenvolvimento, já que o cavalo não pode ir para outra casa. Dama E7 para evitar a retirada do cavalo, cravando o peão de E5. As brancas seguem Dama E2 e depois de cavalo G8, D4 controlando o centro. O lance natural para as negras agora é D6, que é um lance muito errado devido a cavalo D5, atacando a dama negra. Após tirar a dama, caso não seja para D8, as brancas já jogam cavalo, toma C7, cheque direto. Aqui segue cavalo C7, que parece um lance errado que está entregando cavalo. Mas depois de dama toma cavalo, E toma D6, cheque descoberto, ganhando a dama em C7, por exemplo. Cheque, e a dama em C7 cai, uma cilada típica dessa variante. E após tirar o rei, cavalo A8, ganhando uma torre com vantagem decisiva. Por isso D5 é a resposta mais natural. F toma E5, cavalo toma E4, D3. As negras devem seguir. Cavalo toma C3, B toma C3, D4, cavalo F3 e a opção de capturar aqui em C3 ou desenvolver o cavalo com o cavalo C6 com jogo equilibrado. Após dama H4 cheque, que parece ser bom devido a depois de G3, cavalo toma G3, quando correto aqui de novo é cavalo toma C3, B toma C3, dama E7, dama E2 com jogo típico, as negras ficam com estrutura melhor de peões e as brancas ficam com mais centro, com um peão em C3, um em D4 e um em E5 geralmente. As negras tentam o cavalo G3, que parece ser bom, já que H toma G3, perde a torre de H1. Mas as brancas seguem simplesmente cavalo F3 atacando a dama. E depois de dama H5, cavalo toma D5 ameaçando cavalo toma C7. Se cavalo toma H1, simplesmente cavalo toma C7 cheque, rei D8, cavalo toma 8, bispo G4, bispo G2, com a posição similar que vamos alcançar na partida, onde é fácil capturar o cavalo de H1 e não tão fácil capturar o cavalo de A8. Então, seguindo, em vez de cavalo toma torre direto, bispo G4, ameaçando bispo toma cavalo, bispo G2 defendendo, cavalo toma H1, cavalo toma C7 cheque, rei D7, que é o melhor, cavalo A8. Depois de cavalo C6, D4, com uma posição muito confusa, ambos sem desenvolvimento. O rei negro perdeu o roque, está mal colocado em D7, e ambos não desenvolveram os bispos C1 e F8 respectivamente. Após bispo toma F3, dama toma F3, dama toma F3, bispo toma F3, cavalo toma D4, as brancas seguem com bispo E4, com a posição em que elas têm pequena vantagem devido a bispo C5, ameaça capturar a torre, ameaça capturar o cavalo de A8, quer dizer, e após bispo E3, as negras devem jogar cavalo toma C2 cheque. Depois de bispo toma C2, bispo toma E3, rei E2, usando o mesmo expediente do descoberto, para capturar o cavalo de H1, bispo F4
E as negras no mínimo ficam com 3 peões pela peça, por exemplo. Bispo F5 cheque, o rei não pode aproximar do cavalo de A8, rei E7, cavalo C7, bispo toma E5. Nessa linha, as negras ficam com 2 peões pela peça, mas estão capturando o cavalo aqui. Caso tire o cavalo, pode cair o peão de H2 também, ficando 3 peões pela peça. Ou torre toma A8, que seguiu na partida Sachs e Petran, que é um erro, porque depois de bispo toma D4, bispo toma D4, torre D1, a cravada ganha material decisivo. Rei E6, torre toma D4, rei E5, C3, e as negras abandonaram, já que vão perder o cavalo de H1, ficando com a peça a menos sem compensação. Lembrando que aqui não adianta qualquer outro tipo de defesa. O cavalo não sai e qualquer lance de torre vai perder o bispo da mesma forma.